lá no verso 1, capítulo 1 de Samuel. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraim Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Fala assim, Ana, porém, não tinha filhos. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana, Ana que não tinha filhos, dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Mas certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, fala assim, alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Esse era o voto de Nazireu, nos tempos bíblicos, No 12, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Mas Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgueis tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. E ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor, e então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então essa é a história de Samuel, é o começo, E eu me lembro que por um bom tempo Deus havia colocado no meu coração, acho que foi em 2019 talvez, eu estava orando ao Senhor e Deus falou para mim, eu vou te dar no seu coração o clamor de Ana. Eu falei, clamor de Ana, Deus? Ana era angustiada, Ana estava preocupada, por que vai fazer, por que isso? Eu estava tentando entender, mas na verdade, Ana ela representa um tipo de pessoa, um tipo de pensamento, sabe? Aqui fala que ela tinha um marido e esse marido dava tudo que ela queria. Aliás, Eucana tinha duas esposas, Penina e Ana, e Penina ele dava, a porção dela, mas a Bíblia fala que para Ana, o marido dela dava a porção dobrada.
E ele mesmo falava para ela: olha, não sou eu melhor do que 10 filhos, né? E sabe, irmãos, isso aqui fala a respeito de um coração. Eu sei que nós vivemos num país onde há abundância, onde há fartura, e muitas vezes nós nos conformamos com um tipo de vida, conformamos com o nosso conforto, né? A Andressa mencionou aqui a respeito de Esther, né? Esther podia simplesmente interceder, foi a Andressa ou foi a Neide? Neide. Podia simplesmente interceder pela sua própria filha. É óbvio que o rei iria conceder isso, mas ela entendeu que ela havia sido chamada para algo muito maior do que aquilo que era apenas os dela. Então a história bíblica, ela é feita de pessoas que conseguiram enxergar além da esfera de si mesmo. A começar pelo exemplo do próprio Senhor Jesus. Jesus, ele não veio para cumprir os seus interesses aqui na terra. Aliás, ele nem precisava ter vindo, mas ele veio por nossa causa. Ele morreu uma morte que não era dele, né? Certa vez, os discípulos estavam discutindo e Jesus falou: olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, quando nós entendemos o Evangelho, nós entendemos que o Evangelho não é para nós, né? E por que eu falo a respeito de Ana? Por que eu trago essa história aqui? Porque Ana era alguém que, se pensasse apenas em si mesma, ela tinha tudo que era suficiente para ela viver. Né? Eu contei aqui no nosso encontro o exemplo de uma irmã lá no Brasil que veio se gabar, né, diante de um pastor nosso, do pastor Naor, falando: olha, eu sou muito satisfeita com o que eu tenho, né? Eu estou feliz, eu recebo uma pensão e dá para eu e meu filho viver, achando que havia um tipo de virtude nesse contentamento. E o pastor falou assim: você sabia que enquanto você está vivendo confortavelmente com seu filho, tem muitas pessoas passando necessidade? Sabe, é isso que o Evangelho nos desafia, irmãos, a poder enxergar aquilo que está além de nós mesmos. Então Ana, ela tinha uma vida confortável. Isso fala da América, irmãos. Talvez você esteja feliz, você esteja satisfeito com tudo que Deus te deu e glória a Ele por causa disso. Mas ela não abria mão de uma coisa: ela queria ter um filho, ela queria ser frutífera. Sabe, irmãos, nós como crentes não podíamos abrir mão de fazermos a vontade de Deus. Não poderíamos abrir mão de cumprir aquilo que Jesus mandou para nós. Jesus disse: ide, anunciai o Evangelho e fazei discípulos. Ou seja, gere filhos na fé, gere filhos espirituais. Mas quantos de nós temos nos acalentado simplesmente com a salvação de nós mesmos ou da nossa família, e a gente pensa: ah não, está tudo bem, eu tô bem tranquilo aqui na igreja, né? Estou salvo, né? Minha família está salva, eu agora posso descansar. Não, eu queria que você tivesse essa mesma angústia de Ana. Ana, traduzindo aqui para o mundo espiritual, ela falou assim: eu não quero chegar diante de Deus de mãos vazias. Se o Senhor Jesus morreu para que pessoas sejam salvas, eu quero ser aquela que vai anunciar o que Ele fez. Você sabe, irmãos, o mais difícil Jesus fez, que foi vir aqui na terra, morrer aquela morte terrível de cruz, receber todo o pecado, né, nosso na vida dele. Nós só temos que anunciar agora, é a continuação, né? O nosso papel é simplesmente anunciar aquilo que ele fez. E muitas vezes nós somos essa esposa que está acomodada, essa esposa que está feliz, né? E
o que me chama a atenção na história de Ana, é que ela havia estabelecido algo na vida dela. Ela foi uma mulher que entrou em crise, né? Quantas vezes nós entramos em crise para poder alcançar as vidas? Quantas vezes você entrou em crise, né? Por que eu falo isso, irmãos? Porque muitas pessoas falam assim: ah, pastor, eu não levo jeito para isso, né? Eu não sei evangelizar, eu já tentei, sabe? Mas talvez Ana tivesse falado assim: mas eu sou estéril, não tem o que ser feito. Mas isso não foi suficiente para detê-la, sabe? Nós precisamos ter esse senso de urgência, né? E eu me lembro que quando Deus começou a ministrar isso no meu coração, e eu falei: Senhor, eu não aceito a esterilidade espiritual. Não sei se os irmãos entendem. Nós estamos falando de coisas naturais e coisas espirituais, né? Eu estou toda hora passando de um para o outro aqui, né? Mas só para os irmãos entenderem, né? Quando Deus manda Adão, né, ser fecundo e se multiplicar, a Bíblia fala que Adão era homem vivente, era homem natural. Hoje nós somos espírito vivificante, nós somos gerados no espírito. A ordem continua a mesma, mas hoje nós geramos filhos no espírito. Mas a ordem é a mesma. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então a nossa crise, claro, né, você pode ter quantos filhos naturais você quiser, mas Deus, Ele quer que nós geremos filhos no espírito, né? Quer que nós geremos discípulos, irmãos. Sabe, longe de nós que nós sejamos estéreis, né? E o grande desafio, né, é esse que nos está proposto. Nós vivemos um tempo onde o favor de Deus está sobre nós, onde todas as coisas, onde Deus não mede esforços para te abençoar, né? E não é pelo que você faz, é por aquilo que Cristo fez. Esse é o favor que é imerecido. Mas apesar disso, irmãos, né, Ana não se contentou com isso. Ana tinha tudo o que ela queria, mas ela não era suficiente. Ela queria ter um filho. E às vezes o engano de você pensar assim: não, Deus já me aceita, Deus me ama, Deus já me deu tudo, amém por isso. E é verdade, irmãos, mas é nós não nos acomodarmos, porque a verdadeira expressão do coração que experimentou do amor de Deus é querer retribuir esse amor, é querer fazer aquilo que está no coração de Deus. Se você fala que você ama uma pessoa, mas você não se importa com aquilo que está no coração dessa pessoa, na verdade você ama a si mesmo, você só se satisfaz se relacionando com a pessoa, mas você não ama a pessoa, é um amor egoísta. Mas quando você de fato ama alguém, você se importa com aquilo que está no coração dessa pessoa, sabe? E o coração de Deus, irmãos, não é por causa de prédios como esse, não é música bonita, não é palavra bonita, não. O coração de Deus é só uma coisa, irmãos: vidas. Deus está atrás de pessoas. A Bíblia fala: filho meu, dá-me o teu coração. Sabe, música, irmãos, tem música muito melhor lá no céu, né? Prédios, eu acho que deve ter prédios muito mais bonitos no céu, né? Igrejas, mas Deus está interessado em vidas, né? E a Bíblia fala que, por alguma razão, o próprio Senhor havia fechado o ventre, né? Fechado a madre de Ana. A Bíblia fala que ela se tornou estéril, porque o Senhor havia fechado. Talvez Deus quisesse que ela clamasse e gemesse. Sabe, às vezes nós não somos frutíferos porque nós não temos ainda o desejo, né? E você sabe, aquilo que a gente não deseja muito, a gente não valoriza, né? Eu estava ministrando para a turma mais antiga do cursão semana passada, falando a respeito de oração respondida, né? E eu falo: Deus responde oração, mas você tem que diferenciar aquilo que é de fato um desejo ou daquilo que é só um pensamento, né? Imagina se Deus fosse atender os nossos pensamentos só, né? Ah, não, eu queria um sorvete, aí
aparecia um sorvete. Ah, não, pensando bem, eu quero era um cheesecake. Aí aparece um cheesecake. Não, cheesecake não, agora eu queria... Imagina, não, nós temos que separar aquilo que são apenas devaneios da mente, né? Daquilo que realmente é um desejo nosso, daquilo que realmente nos move, nos tem vontade. E essa é a diferença. Às vezes a gente tem muitos pensamentos, né? Se eu falar aqui para os irmãos, quem deseja ser rico e próspero, né? Muitos levantam a mão, mas entre aquele falar e eu falar, não, então deixa eu contar, você tem que amanhã levantar às 5 da manhã, ir para tal lugar e fazer isso, isso e isso. Você pode ter certeza que não vão ser todos que vão fazer. Porque uma coisa é só o desejo, é só o pensamento. E outra é você realmente se comprometer com aquilo. Então, muitas vezes a gente até tem o desejo, eu queria, pastor, eu queria liderar uma célula, eu queria ter discípulos, mas até que ponto você está comprometido com isso? Até que ponto você entendeu que essa é a vontade do Senhor para nós nesses dias? Sabe, isso vai fazer diferença. Ana, por alguma razão, ela tinha entendido o recado de Deus. Se Deus fechou a madre dela, talvez ela falou, não, eu não é para eu ter filho mesmo, não. Ela entendeu que Deus queria, mas não era de qualquer jeito. Afinal, Samuel não foi qualquer um. E aquilo se tornou a obsessão dela. Eu sei que a palavra obsessão, a gente usa, na maioria das vezes, de uma forma ruim. E nós somos tão obsessivos por coisas que são tão passageiras, tão bobas, né? Às vezes a gente fica obcecado por comprar tal coisa, ou obcecado por viajar, ou por realizar um sonho, né? Não tem mal nenhum nessas coisas, mas não se perca. Se há uma obsessão que a gente precisa carregar, é para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Sabe, esse é o encargo pela igreja, né? A palavra que eu tinha preparado para trazer hoje aqui, foi quando Jesus, ele fala com Pedro assim, Pedro, tu me amas? Pedro fala, sim, Senhor, eu te amo. Jesus responde o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, cuida da minha igreja. Mas Jesus pergunta de novo para Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas mesmo? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Apacenta as minhas ovelhas. É como se Jesus ele viesse e ele estabelecesse, porque lá em Mateus 26, se não me engano, Jesus fala, né? Pela primeira vez ele fala da igreja, né? Quando Pedro tem a revelação de que ele é o Cristo, ele fala, olha, sobre essa pedra, né, eu vou edificar a minha igreja. E aí quando ele está lá na cruz, Jesus fala, está consumado. Ou seja, aquilo que eu vim fazer, aquilo que eu precisava dar início, né? E era a única forma, seria através de Jesus. A igreja é tirada de Jesus, assim como Eva foi tirada de Adão. A Bíblia fala que Deus fez Adão dormir, Jesus dormiu por 3 dias e a igreja é tirada de Cristo, assim como Eva é tirada de Adão. Mas agora Jesus se retira e ele fala assim, agora você cuida da igreja. Irmãos, se nós não entendermos o que representa a igreja para Jesus, você nunca vai dar o devido valor para ela. Agora, o que é a igreja para Jesus? Jesus morreu pela igreja. Será que tem algum valor, irmãos? Né? E veja, eu não estou falando da denominação, não estou falando do prédio, não estou falando de nada disso. Eu estou falando das vidas, sabe? Nós fomos chamados para isso, sabe? Você não foi chamado para construir uma herança, você foi chamado para construir um legado. Sabe? Eu não estou falando aqui para pessoas que ainda estão vivendo dentro desse sistema que o mundo, né, aprisiona as pessoas. Qual que é esse sistema, irmãos? Não, você
Você cresce, você trabalha, você adquire um pouco de coisa, e aí você trabalha mais, e fica só nisso, irmãos. E esse engano, né, essa roda que nunca acaba, não, nós tivemos os nossos olhos abertos, irmãos. Nós já entendemos que essa vida aqui não é o fim, mas ela é o começo de algo muito maior. Nós precisamos começar a estabelecer o projeto que é eterno nas nossas vidas. E não estou dizendo que você vai sair largando tudo, não, irmão. A gente precisa comer, a gente precisa viver. Mas a gente faz essas coisas com um fim maior. Não são um fim em si mesmo. Nós fomos chamados para ser pais e mães de uma geração. Eu não abro mão disso, irmãos. E sabe, o dia que eu tive condições, eu larguei até o meu trabalho para me dedicar só a isso. Eu não me preparei para ser pastor, não, irmãos. Não, estava longe dos meus planos, né? Eu fui, quando eu comecei, eu fui liderar a célula, mas a obra foi exigindo mais de mim, irmãos, e eu entendi que se houvesse algo de relevante que eu pudesse fazer na minha vida, era isso aqui, não tinha mais nada. As coisas que eu fiz fora das coisas de Deus, irmãos, a maioria delas já passou. Eu dediquei quase 15 anos de estudo acadêmico, isso aí já deve ter mudado tudo. As coisas que eu construí no meu patrimônio, muitas delas passaram. Sabe, tudo vai passar, irmãos. Mas a gente precisa ter a maturidade de começar a trabalhar por coisas que realmente têm valor eterno, valor diante de Deus. E a crise de Ana era essa. Ana tinha uma crise. Ela queria ser frutífera. Ela podia se contentar com a melhor cama. Ela podia se contentar com a atenção do seu marido. O marido dava tudo para ela, dava em dobro. Eu queria comer tal coisa, manda buscar lá para Ana. Faz o desejo de Ana, faz as vontades de Ana. Eu queria uma roupa que eu vi lá no shopping. Pode comprar, Ana. Eu queria viajar para as ilhas gregas. Pode ir, Ana. Mas isso não preenchia o coração dela. Como eu falei, nada contra, irmãos, isso nos alegra, é bom demais. Mas isso não pode ser a tua satisfação, não pode ser o que preenche o seu coração. Porque a sua realização tem que ser fazer a vontade de Deus. Jesus falou, que o desejo dele, o viver para ele, era fazer a vontade do Pai. Sabe, nós fomos chamados para isso. Fomos chamados para gerar, para cuidar. Não são, como eu falei, não estou falando aqui de filhos que são naturais. Mas quantos órfãos existem nesse mundo? Quantas pessoas? A Bíblia fala que Jesus, ele olhava para as multidões e ele se compadecia, porque andavam como ovelhas sem pastor. Fala de pessoas que são órfãs. Pessoas que, nessa manhã, estão nas suas casas. Órfãs. Sem saber, Ou vivendo um engano, achando que estão fazendo muito, mas na verdade não estão indo a lugar nenhum. Porque há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas na verdade são caminhos de morte. Sabe? Estão lá esperando que você as tome pela mão, porque você sabe, às vezes a gente convida, irmãos? Mas tem pessoas que estão tão cegas, que se você não pegá-las pelas mãos, elas não vão achar o caminho. Se você não tiver encargo, se você não insistir com elas, elas jamais vão encontrar o caminho. Sabe,
Esse é o encargo do coração de Deus. Isso é o que queima no coração do Pai. Sabe? E se a gente tirar todas as fantasias, tirar todas as distrações dessa terra, vai sobrar isso. A vontade de Deus. Você foi alcançado, você foi salvo, você é um filho. Mas chega um momento que o filho precisa parar de brincar, deixar a adolescência espiritual e se tornar um pai e uma mãe. Eu acho bonito, né? Como às vezes as meninas, né? Desde pequena, elas parecem que já nascem para ser mãe, né? Você dá uma boneca para uma menina de 3 anos de idade, ela já segura. Sabe, irmãos, eu fui aprender a segurar bebê depois que o Anthony nasceu, com 30 anos de idade. Eu já era até pastor, dava criança para eu apresentar aqui, eu não sabia como pegar. Mas há algo que é da natureza. Nós somos chamados para gerar. Sabe, há uma satisfação. Tanto quando nós geramos filhos naturais, mas quando nós geramos filhos espirituais. Porque nós somos chamados para isso, irmãos. Por mais que o mundo esteja tentando subverter, né, o propósito, a lógica e a maneira como as coisas são, a essência é essa. Deus é um Deus de gerações. Ele queria criar uma humanidade de filhos. Ele podia ter simplesmente os criado de uma só vez. Mas Deus não é como eu e você, Ele é paciente. Então Ele falou assim, eu vou estabelecer um casal só. E aí esse casal vai gerar, e os seus filhos vão gerar, e os seus filhos vão gerar, e vão gerar, e vão gerar. E hoje nós somos 1 bilhão de pessoas. Como eu falei, se fosse eu, criava tudo. Haja filhos! Mas Deus é relacional. Ele não criou o homem para trabalhar para Ele. Ele criou o homem para desfrutar. Então, Deus se relacionou com aquele casal. E aquele casal gerou e se relacionou com os seus filhos. E aqueles filhos geraram e se relacionaram com os seus filhos. Sabe, e nesses relacionamentos, o Senhor se manifesta. Então o clamor de Ana, irmãos, é o clamor por filhos. É um clamor que rejeita a esterilidade dos nossos dias. Né? Quando a gente não se preocupa com o outro, quando a gente está só focado naquilo que nós estamos fazendo. O clamor de Ana é aquele que vem quebrar essa nossa individualidade. A pessoa que estava com a vida feita, né? Ana tinha tudo, mas para que você quer filho? Vai arrumar problema, né? Dor de cabeça, cuidar de gente. Mas ela foi alguém que, por alguma razão, entendeu isso. Que ela precisava ter filho. E quando nós entendemos que é isso que Deus quer, sabe, as pessoas ainda estão tentando, eu não sei, mas algumas ainda querem agradar a Deus. Nós temos um problema aqui, irmãos, porque talvez você tentou a vida inteira agradar a Deus para ser aceito por Deus. Essa é a história de muitos irmãos. Eles não estão na igreja porque eles têm prazer, mas eles estão lá porque, sabe como é, né? Se não for, depois a mão pesa. Então eles estão lá tentando agradar. Aí você vê eu falando aqui, olha, irmãos, Deus já se agrada de você, porque Ele se agrada quando Ele enxerga você em Cristo. E aí você pensa, então, eu não preciso mais agradar a Deus. Né? De fato, para ser aceito, não. Mas quando nós recebemos esse amor, e o nosso coração começa a estar alinhado com o Pai, aquilo que é o interesse do Pai, começa a ser o seu interesse também. Então hoje, nós não fazemos para ser aceitos por Deus.
Nós fazemos porque fomos aceitos por Ele. Porque esse é um privilégio que Ele nos deu, irmãos. É que assim, para quem ainda vive nesse sistema de negociação legalista, né, de troca, ele acha que é uma moeda de troca, acha que é uma barganha. Mas quando você entende o amor de Deus, isso você vê como um privilégio. Nós não fazemos porque precisamos fazer, mas é um privilégio poder fazer isso. É prazeroso demais, irmãos. E esse é um privilégio que só nós temos, que Deus nos permitiu. Então, o desafio, né, eu estou assim, organizando as ideias, porque eu não preparei isso não. Mas pegando o gancho naquilo que as irmãs falaram. Eu quero dizer assim que nós, entendendo isso, né, nós não somos uma igreja assim que fica oferecendo muito entretenimento, né? Os irmãos já devem ter percebido aqui que não vem muito cantor, não vem muita coisa, porque nossa cabeça é outra, irmãos. Nós estamos preocupados com outras coisas. Mas eu quero dizer que se você entendeu isso, a gente está aqui para te ajudar. E tudo nessa igreja converge para isso. Aliás, eu mandei trazer do Brasil 10 livretos que chama O Centro do Coração de Deus. Se você é alguém que lê, tá? Não vai pedir para só guardar na sua casa, não. Eu quero saber quem gosta de ler mesmo. Hoje em dia, não são todos que leem. E você me peça que no final do culto eu vou te dar esse livro de presente, que fala a respeito disso. Das igrejas que ficam apenas fazendo coisas para Deus, das igrejas que entenderam que o propósito de Deus é gerar. Se você entendeu isso, eu quero dizer que tudo que nós fazemos converge para isso. Né? O ambiente da célula é um ambiente para você convidar pessoas, para você cuidar. Nós fazemos discipulado, né? Nós fazemos a consolidação, com o acompanhamento. Tudo porque nós entendemos que o coração de Deus é para gerar. Então eu quero dizer que você não espere de nós, como eu falei, entretenimento. Mas se você entender que você foi chamado para gerar e frutificar, você conte conosco. Tudo que nós fazemos é voltado para isso. E, para finalizar aqui, nem sei como, meu desafio para você é que você receba esse coração de Ana. Que você não descanse enquanto você não gerar seus filhos espirituais, filhos que são a sua coroa, diz o apóstolo Paulo. A nossa coroa e a nossa herança são os filhos que nós geramos. Amém. Eu quando não entendia isso, eu falava, nossa, mas eu só vou ter 2. Não, você pode ter milhares. Eu fui chamado para ser pai de milhares. E eu quero dizer que tudo que você precisa já está em você. Jesus disse, se permaneceres em mim, e a minha palavra permaneceres em vós, dareis muito fruto. Porque essa é a vontade do Senhor. Sabe, não se conforme com a esterilidade, irmãos. Nós precisamos gerar discípulos. As pessoas estão aí fora, irmãos. E interessante que Jesus nunca orou para que a igreja enchesse. Jesus orava por trabalhadores. Sabe por que a igreja não está mais cheia? Porque precisa de mais papais e mamães. E as crianças que estão perdidas, elas não sabem. Como eu falei, tem pessoas que se você não pegar pela mão, elas são tão cegas, estão tão perdidas que elas jamais vão chegar aqui. Mas esse é o encargo. Se você entender o que Jesus veio fazer e qual que é a sua parte, você vai entender que é isso. Trazer pessoas para a luz, gerar filhos para Deus, saquear o inferno, povoar
o céu. Irmãos, nós estamos fazendo isso. Nós estamos gerando aqui com as crianças discípulos, nós estamos preparando, né, para essa geração. Mas deixa eu dizer, eu não vou esperar a geração do meu filho. Eu sei que meu filho vai ter proficiência em inglês, ele vai poder, e muito mais daquilo que eu posso fazer, mas eu não abro mão de entrar em Canaã também. Nem que eu for Josué ou Caleb, vou estar velhinho, mas eu vou entrar em Canaã também. Eu não abro mão da herança, irmãos. Sabe, nós temos que entender isso. Sabe, Deus te colocou aqui, nesse país, talvez nessa igreja. Quem sabe, foi para um tempo como esse, que Deus te chamou. Quem sabe que Deus está te chamando. Você talvez que pensou em descansar, falou, estou tranquilo. Não, Deus tem muito ainda para você. Deus quer te dar muitos frutos. E vai chegar o dia, irmãos, que nós vamos olhar para essas coisas e realmente vamos entender aquilo que tinha valor, né? Já viu pessoas quando... O problema é que essas pessoas, a maioria das pessoas, elas se dão conta disso faltando assim 5 minutos para morrer. O cara está lá no leito do hospital. O que ele pede para ver? Deixa eu dar uma última olhada aqui no meu diploma de Harvard. Morri. Fala o quê? Traz minha família. Porque para onde nós vamos, irmãos, o que importa são os filhos, são os irmãos, são os relacionamentos que nós estabelecemos aqui. Você sabe, o maior prazer meu de vir para essa igreja é poder me relacionar com vocês, irmãos. É ter uma casa cheia de irmãos. Sabe, não tem preço que pague isso. Sabe, e essa é a verdadeira satisfação, é a gente viver em família, porque isso é o céu. O céu é isso, é essa grande família. Sabe, então nós não podemos abrir mão disso. Sabe, vai chegar um dia que nós vamos nos dar conta que todo trabalho, se não foi para poder atingir esse objetivo, você trabalhou em vão. Mencionei só o final do versículo, né, lá de Colossenses. Falei que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas ele começa dizendo assim: o mundo e a sua concupiscência, o mundo e a sua vaidade passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós somos eternos, irmãos. E o que você faz tem que ser eterno. Tem que ser de acordo com a sua natureza. Não estamos construindo coisas para apenas essa vida aqui. Nós estamos construindo coisas eternas, porque nós somos eternos. Você está envolvido em algo que é muito maior do que você pensa. Eu me lembro que eu era jovem, eu gostava muito do meio pentecostal, e sempre tinha um profeta apontava para mim e falava: Deus tem uma obra na sua vida, né? E depois eu adquiri o entendimento, eu falei: não, Deus não tem uma obra na minha vida. Deus tem a minha vida para uma obra. Está entendendo? Eu sou uma pecinha na engrenagem. A obra é muito maior do que os nossos projetos. Os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Você tem seus projetos, mas deixa eu dizer, Deus tem projetos maiores para a sua vida. Talvez você fale: pastor, para você que é pastor. Não. Para todos. Mas como que você sabe que o projeto de Deus na minha vida é grande? Porque Ele é grande. Ele é nobre. Ele é muito grande para poder fazer algo pequeno na sua vida. Ele não consegue fazer nada pequeno. Deus é um Deus grande. E para todos nós. A Bíblia fala que Ele nos conheceu, aquele que dantes vos conheceu, também vos predestinou para andar nas boas obras que Ele fez
antes da fundação do mundo. Efésios 2, irmãos. Ou seja, a obra está pronta. Como eu falei, a sua vida é para uma obra, não é uma obra na sua vida. Deus tem você para um projeto que já existe, mas o projeto ele é maior do que você. E quando você entende isso, você passa a desfrutar da mesma unção, da natureza de Deus. Porque você entrou no projeto de Deus. Não é mais o seu projeto. Você não está mais by yourself, né? By your own. Você não está mais vivendo sua vida sozinho, né? Com medo do amanhã, do que vai acontecer. Será que vai dar? Será que não vai dar certo? E se o presidente mudar? E se a guerra chegar? Você não vai ter mais esse problema, porque você agora entrou dentro de um projeto que é maior do que você. Não, você está simplesmente seguindo ordens agora. Você está fazendo algo que não é mais você quem decide, é Deus quem estabeleceu. E você sabe que é um projeto perfeito. E nós somos chamados. Todos nós somos chamados. Mas Deus, Ele é nobre, Ele te dá o livre-arbítrio, né? Você pode escolher fazer ou não fazer, você pode escolher o que você vai fazer da sua vida. Mas eu quero dizer, escolha a melhor parte. Sabe, não se conforme. Não se conforme. Sabe, nós temos que, essa é a maldição da igreja, que se torna confortável. Porque se você vai lá na África, se você vai nos países perseguidos, a igreja é atuante, a igreja ora, a igreja faz. E agora, qual que é o problema nosso, né? Está tudo tranquilo. Você entra dentro do seu carro, você liga o ar-condicionado e tal. No Brasil, eu conheci pessoas que pegavam 2, 3 ônibus para chegar no culto. O culto acabava 10 da noite, ia chegar em casa 00:30 para depois ter que trabalhar cedo no outro dia. Sabe, mas para nós às vezes ficou muito confortável, ficou muito cômodo. O sofá é muito gostoso, a TV é grande. O ar-condicionado da cá no Brasil, quem não tinha ar-condicionado tinha que levantar para ir para o shopping, para não ficar passando calor. Então tinha que sair, tinha que movimentar. Aqui não, e a gente não pode aceitar esse conforto. Assim como Ana. Ana já tinha porção dobrada, mas ela falou, não é isso não. Eu quero ter um filho. Eu não vou parar com isso. Eu quero ter um filho. Eu quero ter um filho. Eu não aceito ser estéril. Eu não aceito viver uma esterilidade espiritual. Eu quero ser alguém que frutifique. É promessa do Senhor. É palavra de Deus que eu vou dar fruto. Eu quero ser alguém frutífero. Eu quero ser alguém relevante. Eu quero que o meu nome seja conhecido no mundo espiritual. Irmãos, é isso que nós precisamos. É isso. Pedir para Deus abrir as nossas visões. Sabe, deixar toda a infantilidade, deixar todo o conformismo. Tá? E assumir a posição de pais e mães espirituais. Há uma geração para ser conquistada, há uma posição de governo que Deus estabeleceu para nós, irmãos. Não abra mão da sua herança, não abra mão da sua porção. Todas as obras já estão prontas. Como eu falei, Efésios 2 fala que Deus, antes da criação do mundo, já preparou todas elas. Agora depende de você andar sobre elas ou não. Você quem vai decidir se você vai viver a sua própria vida ou se você vai discernir, você vai orar, você vai discernir e viver aquilo que é o propósito de Deus na sua vida. Agora uma coisa eu te afirmo, o propósito de Deus é de frutificação. Eu não sei aonde que você vai, onde Deus vai te usar especificamente dentro do corpo, mas há um chamado que ele é universal para todos nós, que é gerar discípulos, gerar filhos na fé, cuidar de pessoas. E eu tenho certeza que essa vai ser a geração alcançada, porque há um clamor ali fora, há um clamor nessa cidade. Pessoas têm vivido destruição, e a resposta de Deus está aqui. Esse culto aqui, ele leva 2 horas.
2 horas em uma semana. Por quê? Todas as outras horas você tem a oportunidade de estar exercendo lá fora aquilo que nós estamos treinando, aquilo que nós estamos despertando, que eu estou desafiando, que eu estou provocando na sua vida. Irmãos, eu não preparei isso que eu estou falando aqui, não. Receba como se fosse uma exortação de Deus. Deus está provocando. Eu creio que os irmãos está testificando isso no coração dos irmãos. Sabe, você é a resposta de Deus para uma família que está clamando nesse momento. Pessoas que estão orando, né, para um Deus desconhecido e falando assim: Deus, se tu existe, me salva, me ajuda. Mas Deus não vai aparecer para ela, Deus vai mandar você. Deus vai usar a sua vida. Nós já estamos mais do que prontos. Agora não pensa que Ele precisa, não. Esse é o nosso privilégio de servir ao Deus que não é servido por mãos humanas. Esse é o gostinho que Ele deixa só para os filhos poderem ter a glória de serem cooperadores da obra do Senhor. Aleluia. Amém, meus queridos? Se coloque de pé. Você vai fazer uma oração com o Senhor. Claro, você que entendeu isso. Talvez você olhe para si. Talvez você ainda se sinta tão incapaz. Mas eu quero dizer que Ana era a mais incapaz de todas. Ela era estéril. Deus, quando prometeu para Abraão um filho, a esposa de Abraão era estéril. Sabe por que isso, irmãos? Para dizer que não depende de você. É tudo de Deus. É Deus quem faz. Quem é que tem o poder de gerar a vida, irmãos? Mas tem uma chave aqui. No último versículo que nós lemos, que eu quero ler para você. Diz assim lá no 20. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. E deu-lhe o seu nome Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Ana pediu. Como eu falei, separa aquilo que é só um desejo daquilo que é realmente uma vontade. O verdadeiro pedido, ele tem um comprometimento. E não foi na primeira vez que ela pediu, não. A Bíblia fala que ano após ano, eles iam diante do sacerdote, provavelmente no dia do Yom Kippur, aquela família, e Ana pedia. Ana clamava. Não era uma simples vontade. Não era só um pensamento, eu quero, né? Se fizer, bem, se não fizer, não era para ser. Era um ardente desejo, irmãos. Sabe, isso tem que ser um encargo na sua vida. Senhor, livra de mim viver uma vida de esterilidade, uma vida longe da tua vontade, uma vida de tanta distração, de tanto ativismo e de, na verdade, ao mesmo tempo não fazer nada de relevante. Deus ouviu, porque ela pediu. Infelizmente, muitos nem chegam a pedir, se conformam. Ou se conformam porque já tem tudo na cabeça deles, ou se conformam com a sua condição. Eu sou estéril. É assim mesmo. Se Deus quisesse, eu ia ser igual Penina. Penina tem um monte de filho. Então não é para mim, né? Deve ser o pastor, deve ser para ele, mas para mim não. Não, se Deus quisesse, Ele me dá. Não, não é assim. Deus, Ele quer.
Mas você tem que querer também. Peça. Quando eu estava indo para o ministério, eu falei para Deus, eu quero ter uma palavra. Todo mundo, eu já vi vários pastores falam, tem uma palavra que é a palavra do meu chamado, a palavra do meu ministério. A palavra que Deus deu para o meu ministério é: peça-me e eu te darei as nações por herança. Como eu falei, eu não aceito a irrelevância espiritual. Eu não aceito, porque eu sou filho de Deus. Se você se achava incapaz, quero dizer que a graça de Deus nos alcançou. Não é na minha força, não é na sua força, não é na sua capacidade, mas é na capacidade do Senhor. Mas depende do nosso desejo, da sua vontade de ser usado. Então, hoje nós estamos encerrando, o nosso jejum pela casa cheia. E eu pergunto para você, você tem encargo por uma casa cheia? Você tem encargo para uma igreja? Irmãos, estou preocupado não de igreja cheia para competir com um lugar. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Tanto que eu sempre falei aqui, não vale trazer crente aqui. Tem que ganhar gente que realmente está perdido. Você tem encargo pelas pessoas lá fora? É muito, né? Eu às vezes não tenho. A gente vê aqueles criancinhas na África. Aí você chega lá, o menino é mal educado, xinga, faz umas coisas erradas, eu já perco a paciência, já acabou rapidinho o encargo por ele. Tá bom, não vou fazer essa pergunta não. Mas você tem encargo pelo que está no coração de Deus? Te falo que para mim é mais fácil fazer por causa do coração de Deus. As pessoas nos decepcionam, as pessoas nos deixam, as pessoas nos desagradam. Mas a rigor eu não faço nem pelas pessoas, irmãos. Eu faço porque é o que está no coração de Deus. Porque eu fui conquistado. E não há valor maior na minha vida do que aquilo que Deus fez por mim. Eu sei aonde eu estava. E quando eu falo onde eu estava, irmãos, não é que eu era drogado, não é que eu estava na sarjeta. Não, eu vivia muito bem. Eu era advogado, conhecido na minha cidade, era bem sucedido. Mas eu sei onde eu estava. Eu estava no império das trevas. Eu ia para o inferno. E Deus teve misericórdia de mim. E não só misericórdia, porque misericórdia é perdoar, mas Ele teve graça. Ele não só perdoou, como me deu tudo aquilo que eu não merecia também. Ele me deu a justiça de Cristo. Então quem tem consciência disso, irmão, o que você pode fazer por isso? O que eu posso fazer? Rei, para agradar o seu coração. A Bíblia fala que um dia Davi suspirou, falou assim: que vontade de beber a água lá do poço tal. A Bíblia fala que 3 dos seus valentes escutaram aquele suspiro. Os caras saíram de madrugada, atravessaram o acampamento do inimigo, para ir lá buscar um copo d'água para o rei. Porque esse era o suspiro do rei. Qual será que é o suspiro de Deus nos nossos dias? Até onde você pode ir por Ele? Feche os seus olhos, fale você para Deus. Não importa as suas debilidades, não é você quem faz, é Ele quem faz. Mas o desejo, o consentimento é nosso. Fala para Deus: Senhor,
Fala do seu desejo genuíno de agradar o coração dele. Ele vai te honrar. Farei de ti uma grande nação e engrandecerei o seu nome. E todas as famílias serão benditas em ti. Benditas serão em ti todas as famílias da terra. Eu farei de ti uma grande nação. Eu engrandecerei o seu nome. E eu farei todas as famílias benditas em ti. Pare de lutar por essas coisas. Pare de lutar por aquilo que você já é. Simplesmente alinhe o seu coração com o de Deus, que Ele te engrandecerá. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua graça que nos tem alcançado, ó Pai. Deus, pela Tua palavra que nos tem desafiado, e pela oportunidade de sermos os Teus filhos, ó Pai. Deus, eu libero nessa manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus, uma unção de frutificação na vida dos Teus filhos. Deus, o Senhor, eu declaro no nome de Jesus que nós haveremos de prosperar nessa terra, que nós seremos numerosos, incontáveis, que ninguém poderá nos deter, que o Teu Evangelho irá alcançar cada canto dessa cidade, e que o Senhor irá nos usar de uma forma sobrenatural, como aqueles discípulos que as pessoas olhavam e falavam, não são aqueles ali o pescador, nem aquele ali o brasileiro que mal sabia falar inglês, mas são esses que o Senhor vai usar para manifestar a sua glória nesse lugar. Obrigado, Senhor, por ter a oportunidade de fazer isso. Em nome de Jesus.